Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de física hoje, nós vamos falar de condutores elétricos, isolantes elétricos e o princípio da atração e repulsão de cargas elétricas e condutores ligados à Terra. Bom, mas para que a gente venha entender esse assunto, é preciso que a gente faça aqui uma pequena revisão da aula passada. Veja bem, nós falamos em átomo eletricamente neutro. Normalmente, o átomo é eletricamente neutro, isto é, tem quantidades iguais de prótons no núcleo e elétrons em sua eletrosfera. Pessoal, o átomo neutro, ele tem a quantidade de elétrons na sua eletrosfera é igual à quantidade de prótons em seu núcleo. Isso é a característica de um átomo eletricamente neutro, né? Ele não perdeu elétron, não ganhou elétron, então beleza. Ele tem a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Isso nós chamamos de número atômico, né? Número atômico é a quantidade de elétrons que o átomo tem, que é igual à quantidade de prótons. Tá bom? Nós vimos também na aula passada que só os elétrons se deslocam. Os prótons estão fortemente ligados ao núcleo do átomo, apenas os elétrons se deslocam, fazendo com que o átomo fique com falta ou excesso de elétron. Então veja bem, o que é que nós temos no núcleo do átomo? No núcleo do átomo nós temos prótons e nêutrons, eles são fixos. Eles não se deslocam, são fixos. Tá? Só há deslocamento de elétrons. Esse deslocamento de elétrons, ele pode tanto perder quanto ganhar. Ele pode ter falta de elétrons e pode ter excesso de elétrons. Falta de elétrons quando ele perde e excesso de elétrons quando ele ganha. Ok? Então, só os elétrons se deslocam. O 4, que nós queremos chegar, corpo eletrizado positivo. Um corpo estará eletrizado positivo quando ele perder elétrons, ficando com deficiência de elétrons. Então, pessoal, quando ele perde elétrons, ele fica com deficiência de elétrons, então ele fica carregado positivo. Então, deixar isso bem claro. Ele é eletrizado positivo quando ele perde elétrons. Tá? Por outro lado, corpo eletrizado negativo. Um corpo estará eletrizado negativo quando ele ganhar elétrons, ficando com excesso de elétrons. Vocês estão percebendo que são os elétrons que fazem, né? Um corpo qualquer, ele pode estar com excesso ou com falta de elétrons. Se ele tiver com falta de elétrons, ele está carregado positivo. Esse é o conceito de carregado positivo. Agora, se ele tiver com excesso de elétron, ele está carregado negativo. Tá ok? Vamos resolver esse exercício 1 aqui, só para a gente entender. Veja bem, um átomo neutro, já sabe, o átomo neutro, a quantidade de prótons no núcleo é igual à quantidade de elétrons. Um átomo neutro que tem em seu núcleo 32 prótons, quantos elétrons ele tem na sua eletrosfera? É claro que é 32, né, pessoal? Como em todo átomo neutro, o número de prótons no núcleo é igual ao número de elétrons em sua eletrosfera, ele tem também 32 elétrons em sua eletrosfera. Tá ok? Então, sempre pensar nisso. A quantidade, todo átomo, a quantidade de prótons que fica no núcleo é igual à quantidade de elétrons. Se ele perder elétrons, ele fica com deficiência de elétrons, fica carregado positivo. Se ele ganhar elétrons, fica com excesso, fica carregado negativo. Tá ok? Vamos resolver essa questão número 2 para ver se vocês...
Assinale a única alternativa incorreta. É incorreta. Um átomo pode perder ou ganhar elétrons, mas nunca perder ou ganhar prótons ou nêutrons. Essa dá certo. Porque um átomo pode perder ou ganhar elétrons, mas nunca perder ou ganhar prótons ou nêutrons. Por quê? Porque os prótons e os nêutrons estão fixos no núcleo do átomo. Essa está correta. B. Um corpo está eletrizado negativo, portanto ele está com excesso de elétrons. Exatamente, está certo. Carregado negativo, ele está com excesso de elétrons. C. Um corpo está eletrizado, portanto ele está com falta de prótons. Não, pessoal. Esquece isso, tá? Ou é falta ou é excesso de elétrons, tá? D. Em um átomo, só os elétrons se deslocam. Essa está correta também. Então, a errada é a alternativa C, tá? A D. Em um átomo, só os elétrons se deslocam. Correto. Deficiência de elétrons em um condutor significa que ele está carregado positivamente. Correto. Então, a única alternativa que é errada é a C. Portanto, é a alternativa que nós queremos. Alternativa C. Tá bom? Agora vamos continuar a nossa aula. Vamos falar de condutores elétricos. São meios materiais nos quais há facilidade de movimento de cargas elétricas. Então, aonde tiver essa facilidade de movimentação das cargas elétricas, nós chamamos condutores elétricos. Existem 3 tipos de condutores elétricos. Condutores de primeira classe são os metais que apresentam elétrons livres, podendo ser deslocados facilmente. Então, os metais têm essa facilidade, pessoal. Como eles têm elétrons livres, esses elétrons livres são deslocados facilmente. Então, são condutores de primeira classe. Os condutores de segunda classe são as soluções eletrolíticas. Que são soluções eletrolíticas? São ácidos dissolvidos em água, bases dissolvidas em água e sais dissolvidas em água. Então, são soluções eletrolíticas que apresentam o deslocamento de íons, positivo ou negativo. Veja bem, nos metais, quem se desloca são os elétrons. Nas soluções eletrolíticas, que são os condutores de segunda classe, quem se desloca são os íons. E agora, condutores de terceira classe. Condutores de terceira classe são os gases, que apresentam íons e elétrons livres, constituindo as correntes iônicas e eletrônicas. Pessoal, condutores de primeira classe são os metais que têm elétrons livres. Condutores de segunda classe são as soluções eletrolíticas que têm íons livres. E os condutores de terceira classe são os gases que possuem ao mesmo tempo íons e elétrons livres. Tá ok? Então, condutores é isso aí. É a facilidade dessas cargas elétricas se locomoverem, né? O que são isolantes elétricos? Isolantes elétricos são os meios materiais nos quais não há facilidade de movimento de cargas elétricas. São os vidros, borracha, etc. Tá ok? Vamos falar do princípio da atração e repulsão das cargas elétricas. Princípio da atração e repulsão das cargas elétricas. Presta atenção aí, pessoal. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Isso quer dizer o seguinte: se um corpo tiver com carga elétrica positiva, 2 corpos com carga elétrica positiva, então eles se repelem. Agora, 2 corpos com cargas elétricas negativas, eles também se repelem. Mas se 2 corpos tiver um com carga positiva com carga negativa, eles se atraem, tá? Então, cargas contrárias se atraem, carga de mesmos sinais se repelem, tá bom? Então, é isso onde eu quero chegar. Condutores ligados à Terra. Para um condutor eletrizado negativamente, quando é que um corpo está eletrizado negativo?
Ele está eletrizado negativo quando ele está com excesso de elétron. Seus elétrons escoam para a Terra. Para um condutor eletrizado positivamente, elétrons sobem da Terra para o condutor. Veja bem, pessoal, se o condutor tiver carregado negativamente, ele está com excesso de elétrons, então ele é descarregado para a Terra, tá? Agora, se um corpo está carregado positivamente, ele está com falta de elétron, então a Terra, ele recebe elétrons da Terra. Então, exemplo, aqui eu tenho os dois exemplos aqui. Esse símbolo aqui eu tenho uma carga negativa que está com excesso de elétrons, e aqui eu tenho a Terra, então elétrons desce para a Terra. Então a origem, ó, o sentido, elétrons, corpo carregado negativos, elétrons desce para a Terra, escoam para a Terra, tá? E corpo carregado positivamente, elétrons sobem da Terra para o corpo, tá? Deixar isso bem claro que nós vamos utilizar na hora que a gente for estudar eletrização. Que a física, a eletricidade, como a química, pessoal, tem uma sequência. A gente está preparando vocês devagarinho para vocês entenderem o assunto que vem depois, né? Porque é uma sequência, é um pré-requisito, um assunto depende do outro. E se você não entender agora, fica complicado depois, tá? Então eu peço quem não estiver entendendo, fala o que é que não está entendendo para a gente resolver isso aí, tá ok? O exercício número 5. Para que haja repulsão, pessoal, já sabe como é, né? Afastamento. Para que haja repulsão de origem eletrostática entre dois corpos, é necessário que os dois corpos sejam condutores? Não, né? Primeiro, para que haja repulsão, os dois corpos têm que ser condutores, estejam eletrizados e com carga de mesmo sinal. Então, os dois sejam condutores, não é só isso. Um deles seja condutor, não, os dois no mínimo tem que ser condutor. Tá. C, pelo menos um deles esteja eletrizado, não, os dois têm que estar eletrizados. Ok? D, os dois estejam eletrizados com cargas contrárias. Com cargas contrárias, o que acontece? Não há repulsão, há atração. A alternativa correta é a E. Os dois estejam eletrizados com carga de mesmo sinal. Tá ok, pessoal? Então, para que haja repulsão de origem eletrostática entre dois corpos, é necessário que os dois estejam eletrizados com carga de mesmo sinal. Três condições. Os dois sejam condutores, tem que ser condutores, estejam eletrizados e com cargas elétricas de mesmo sinal, para que haja uma repulsão de origem eletrostática, tá? Então, pessoal, hoje foi mais essa teoria que eu preciso dessa teoria para a gente utilizar na aula que vem, tá? Então eu vou passar uma atividade são 2 exercíciozinhos referente a isso, tá? Para ver se vocês entenderam quando é que dois corpos são eletrizados, né? Como é que quando é que um corpo é eletrizado positivo e quando é que um corpo é eletrizado negativo, e entender um exercício sobre condutores ligados à Terra, tá ok? Então vamos ficar por aqui, até a próxima aula.